Olá, tudo bem? Nesta aula, nós vamos começar a construir a estrutura de autenticação e autorização dos nossos usuários na aplicação. O que é isso? Autenticação é quando nós validamos o usuário com seu login e sua senha. Nós comparamos usuário e senha e nós estamos autenticando o usuário a utilizar a nossa aplicação. A autorização é quando nós temos grupos específicos de usuário e cada grupo de usuário pode acessar determinadas páginas. Por exemplo, o usuário administrador, um pouco mais para frente na nossa aplicação, nós vamos permitir que ele atribua papéis a usuários e também possa ativar e desativar usuários na nossa aplicação. Esse tipo de coisa o usuário bibliotecário já não pode fazer. O usuário bibliotecário ele vai ter acesso apenas às páginas de bibliotecário. Então, é esse tipo de estrutura que nós vamos começar a fazer aqui na nossa aplicação. Então, para a gente determinar quais os papéis de cada usuário na nossa aplicação, nós temos que criar uma classe aqui no nosso modelo que vai se chamar papel, ou seja, quais os papéis que um determinado usuário vai ter na nossa aplicação. Então, vamos clicar com o botão direito do mouse aqui no pacote modelo, New Class. Vamos criar a classe papel. E esse nosso papel, ele vai ter também o ID do usuário e o tipo desse papel. Esse ID vai ser a chave primária desse objeto no banco de dados e o tipo de papel ele vai poder ser, no nosso caso aqui, o administrador do sistema, o bibliotecário e um usuário comum. E agora nós vamos definir aqui um atributo que vai dizer quais os usuários que esse papel vai ter na nossa aplicação. Ou seja, para a gente fazer esse tipo de coisa, nós vamos ter que criar um relacionamento muitos para muitos aqui, o famoso many-to-many. Então, para que eu tenha um relacionamento muitos para muitos, eu vou ter que criar uma lista de usuários aqui num determinado papel, ou seja, a partir de um papel, eu vou saber quais os usuários têm esse papel. E aqui no usuário, eu vou criar também uma outra lista aqui de papéis que a partir de um usuário eu consigo saber quais os papéis que esse usuário tem. Então, para começar aqui, eu vou criar um list do Java útil de usuário. E aqui eu vou conseguir saber quais são os usuários que detêm um determinado papel. Vamos gerar aqui os atributos get, os atributos não, os métodos getters e setters. E também vamos criar os construtores. Então, aqui o construtor que nós vamos ter, neste caso aqui, o construtor usando campos, vamos deixar só o tipo de papel, e o construtor de superclasse. Pronto, essa nossa classe aqui já está construída. Vamos salvar e vamos lá no usuário e definir também aqui a outra parte do relacionamento many-to-many. Então, o usuário vai poder ter vários papéis na nossa aplicação. Esqueci aqui de colocar que esse atributo é privado e nós vamos gerar também os getters e setters para ele. Vamos aqui no final da nossa classe, clicar aqui e gerar os getters e setters. Então, só está faltando de papéis e nesse momento a gente tem os getters e setters aqui. Então, reforçando aqui como que vai ser esse nosso relacionamento. Então, o usuário ele vai poder ter vários papéis na nossa aplicação, ou seja, um usuário ele vai poder ser, por exemplo, um admin, e ele vai poder ser, por exemplo, um bibliotecário ao mesmo tempo. E aqui no nosso papel, nós vamos ter a lista de usuários. Por exemplo, um papel que seja admin, né, um objeto papel que seja admin, eu vou conseguir saber quais os usuários que são administradores desse sistema a partir de determinado papel admin. Então, esse aqui é o nosso relacionamento many-to-many. Agora, o que nós temos que fazer? A ideia aqui nesse primeiro vídeo de autenticação e autorização de usuário é que quando o usuário se cadastre no nosso sistema, nós vamos adicionar para ele um papel padrão.
que vai ser o papel de usuário comum. Então, neste ponto aqui, ó, depois que a gente gravar o usuário no banco de dados, nesse ponto aqui a gente já vai atribuir um papel para ele. Então, o que que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que ir ao banco de dados e criar essa nossa tabela de papel. E como é um relacionamento many-to-many, a gente vai ter uma tabela intermediária que vai possuir esse ID aqui como chave estrangeira nessa tabela intermediária e esse outro ID aqui também de usuário também como chave estrangeira. Então, primeiro vamos lá no banco de dados, criar essas duas tabelas que estão faltando. Vamos clicar aqui no nosso banco, abrir uma query, e aqui vamos digitar essas duas tabelas. Eu já digitei a tabela referente ao papel, que é essa minha classe aqui, papel. Então, essa minha classe, ela vai ter uma tabela referente aqui que vai ter a chave primária e a string que vai ser o nosso tipo de papel. E também a nossa tabela intermediária entre usuário e papel. Então, esse usuário papel aqui, ele vai ser a chave estrangeira da tabela usuário e esse papel ID vai ser a chave estrangeira da tabela papel. Então, observe aqui que eu estou definindo essas duas chaves aqui como chaves estrangeiras nesta tabela. Então, quando eu gravar um usuário na minha aplicação, automaticamente eu vou definir, vou colocar o ID do usuário aqui e o papel dele padrão que a gente vai gravar daqui a pouco, quando a gente criar a parte de inserção lá no nosso servlet. Então, vamos criar para gerar as duas tabelas, já foram geradas. E agora, vamos já inserir três tipos de papéis aqui, que vai ser os papéis da nossa aplicação. Então, a gente vai ter o papel bibliotecário, administrador e de usuário comum. Eu já estou inserindo esses três papéis aqui da nossa aplicação, porque como a nossa aplicação vai ser uma aplicação simples e nós vamos ter somente esses três papéis aqui, é apenas para título de exemplo, não há necessidade de criar uma interface gráfica apenas para utilizar apenas uma vez, criar esses três papéis aqui, criar JSP só para isso e depois nunca mais utilizar. Mas se você julgar necessário criar uma página e o seu controlador apenas para criar os papéis, isso não tem problema. Isso é até bom que você vai exercitando o que a gente viu até agora na disciplina. Então, eu vou criar esses três papéis aqui. Então, já foram criados esses três papéis. Vamos dar um select aqui para a gente ver como que ficou. Então, a gente já tem os três papéis aqui criados na nossa aplicação. Eu vou pegar esse SQL aqui para já deixar no código da nossa aplicação, para que você não perca tempo digitando. Então, vamos aqui na nossa tabela SQL, no nosso arquivo SQL, e já deixar esse código aqui. Por enquanto, a gente só tinha o usuário. Agora, a gente já tem mais duas tabelas e a inserção aqui dos nossos tipos de papéis. Agora, o que nós temos que fazer? Aqui nesse nosso ponto aqui da nossa aplicação, quando a gente for inserir um usuário, observe aqui que nós estamos pegando os dados que ele vai digitar no formulário, nós criptografamos a senha que nós vimos na aula anterior, e aqui nós vamos inserir esse usuário no banco de dados. O que nós queremos fazer aqui? Ó? O que eu quero fazer aqui? Que todo usuário da aplicação que acaba de ser gravado, ele seja gravado com esse papel comum aqui, ó, que é o papel de usuário comum na nossa aplicação. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar um DAO aqui para a nossa aplicação, o DAO papel, referente ao papel, para que nós possamos buscar esse usuário comum aqui, essa tupla de usuário comum que está no banco de dados pelo nome dele. Nós vamos atribuir esse objeto que a gente buscou ao nosso usuário que vai ser gravado no banco de dados e depois a gente vai gravar no banco de dados o nosso usuário. Quando a gente gravar no banco de dados no nosso usuário, já com o papel atribuído a ele, nós já vamos alimentar essa nossa tabela intermediária aqui. Então, nós vamos ter que criar um papel DAO, que o primeiro método que vai ser criado nesse papel DAO vai ser buscar o papel pelo tipo dele. Esse aqui, por exemplo. Então, vamos lá no pacote aqui da nossa aplicação
e já criar essa classe papel DAO, no pacote específico dela, que é a camada DAO. Esse aqui, ó. Então, vamos clicar com o botão direito, New Class. E a nossa classe vai se chamar papel DAO. Da mesma forma que nós criamos o usuário DAO. É idêntica. É tão parecida que eu vou pegar esse código aqui, ó, de conectar e desconectar, para a gente já colocar aqui no nosso papel DAO, que isso aqui vai ser comum para todas as classes. E agora aqui a gente vai criar um método que vai buscar o papel pelo seu tipo. Ou seja, eu vou passar uma string, passando aqui essa user, e ele vai me retornar um objeto que vai estar gravado no banco de dados, ou seja, o objeto completo, já com o ID aqui para mim. Então vamos aqui neste ponto e definir esse método. Eu já defini o método aqui para a gente não perder tempo. Está faltando aqui esse construtor recebendo o ID e o tipo de papel. Vamos criar ele lá na nossa classe papel. Então vamos lá na nossa classe papel aqui no modelo e criar aquele construtor que está faltando. Vamos clicar com o botão direito do mouse aqui. Source. Gerar usando campos, que vai ter o ID e o tipo de papel. Vamos criar em gerar. Pronto, já está resolvido aqui o nosso construtor. Vamos aqui no nosso papel DAO novamente, já resolvemos aqui. E vamos verificar o usuário DAO aqui, porque eu estou utilizando o nome connection aqui. Vamos ver se eu estou utilizando o mesmo nome no nosso usuário DAO. Estou, para que a gente consiga manter o padrão, para não ter variável com nome diferente. Então agora a gente já tem o nosso método aqui, buscar papel por tipo. O que esse método vai fazer? Ele vai receber um tipo de papel, por exemplo. Ele pode receber esse nome aqui, ó, user. Então aqui pode entrar user e a gente vai buscar esse tipo de papel e vai retornar quem? A gente vai retornar um objeto papel, ou seja, já com um ID e com o tipo dele. Vai retornar um objeto completo. Então, para isso, a gente criou esse objeto aqui, ele está nulo por enquanto, e é esse SQL aqui que nós vamos executar. Esse SQL aqui, ele é idêntico ao SQL aqui de listar todos usuários, tá? A estrutura dele é igual aqui. O que muda é só apenas esse SQL. Então, eu estou buscando aqui, né, utilizando essa cláusula like aqui, eu vou poder passar isso aqui para buscar o papel, passar string, e a diferença é que eu não vou buscar todos os papéis, apenas o papel que tenha um determinado tipo, que no nosso exemplo aqui eu estou utilizando este user. Então é um select comum, e esse select eu estou utilizando aqui, né, definindo ele nessa variável. Então, sempre o mesmo procedimento. Ó. Se conecto no banco, preparo o meu statement com esse SQL que eu estou criando aqui em cima, e para a variável, né, para variável não, desculpa, para a interrogação 1 aqui, nesse caso aqui, eu estou passando o tipo, ou seja, o valor que está chegando aqui, então esse valor pode chegar dessa forma, então ele vai entrar aqui nessa variável tipo, e no final das contas, quando eu chegar nesse ponto aqui, eu já estou com esse meu SQL montado e já inserido o valor nessa minha interrogação que está sendo passado como parâmetro aqui. Então, eu estou utilizando esse prepare statement, essa instrução preparada, que é importado do SQL, do SQL aqui do Java. Depois nós vamos olhar aqui em cima, todas as importações estão aqui. Não vou ficar entrando em detalhes nisso. E esse result set é idêntico ao result set aqui, que foi utilizado aqui no buscar todos do nossa lista de usuários. Então, eu estou utilizando o result set, depois que eu executar essa query aqui, já passando o valor nesse ponto aqui para ela vai me retornar um único dado. Então, se eu passar, por exemplo, este valor aqui para ela, se essa variável tipo, neste ponto aqui, eu passar isso aqui para o meu SQL, ele vai me retornar uma única tupla. Mas isso não importa, né? O importante é que eu faça o teste aqui no result set se veio alguma coisa.
A diferença aqui, como ele vai retornar várias tuplas, eu vou fazer um while pegando uma por uma para colocar na minha lista, né? A diferença do listar todos. Aqui não, como ele vai retornar apenas uma, eu vou pegar apenas essa tupla. Então, estou verificando, ó, houve algum retorno? Se houve, eu vou pegar os dados que estão sendo retornados. Então, se a gente olhar na nossa tabela lá de papel, né, o ID, se nós olharmos aqui nela, nós temos o ID e o tipo papel. Então, eu estou pegando pelo UID, que é um long, e o tipo papel, que é uma string. Pega esses dois retornos aqui de forma separada e eu vou usar aquele construtor que a gente acabou de criar para criar um objeto papel. Depois, eu fecho o meu result set, o meu statement e desconecto no banco de dados. Isso a gente já viu em aulas anteriores. E retorno o meu objeto papel. Então, estou passando uma string, que vai representar um tipo de papel, por exemplo, isso aqui. E quando eu retorno aqui este objeto para a gente, eu vou estar com o objeto papel, ou seja, com um ID e com o tipo de papel dentro dele, ó, o ID e o tipo de papel. Por que eu estou precisando disso? Para depois eu vou precisar desse ID aqui para fazer o relacionamento entre usuário e papel, passando aquele ID nesse ponto aqui para ser gravado no banco de dados. Então vamos aqui no nosso index controle e chamar aquele método que nós acabamos de criar aqui, ó. Então, o que nós temos que fazer? Igual fizemos com o usuário papel. Ó. Primeiro, nós vamos vir aqui em cima e declarar uma variável aqui do tipo papel DAO. Então, vamos criar um private papel DAO. Vamos criar ele aqui, papel DAO. Eu acho que na hora da importação ele deve ter chamado alguma coisa errada aqui. Pape. Não, não chamou não. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, criar o meu objeto aqui dentro. Então, meu papel DAO vai criar um objeto papel DAO aqui no init. Então, agora eu vou utilizar esse meu papel DAO aqui para buscar o papel que a gente precisa para gravar no banco de dados. Então, nosso método é retornar o quê? Um papel. Então, eu vou pegar aqui o papel, vou importar aqui a classe papel do modelo, e nesse ponto aqui eu vou chamar o meu papel DAO, ponto buscar papel. Que papel que eu vou passar aqui? Aquele meu papel user, né? Que é o papel que eu quero buscar no banco de dados, que é esse papel que nós gravamos aqui, ó. Esse user, vou até copiar e colar para a gente não ter erro, para que nós possamos ter o objeto papel nesse ponto aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Relacionar esse usuário que foi gravado no banco. Vocês lembram que quando eu gravo o usuário, ele já retorna o usuário com o ID dele. Vamos lá ver o método inserir. Ó. Então, eu estou retornando já com o ID dele gerado. Eu estou pegando nesse ponto aqui e retorno o meu objeto usuário já com o ID dele. Então, nesse ponto aqui, eu tenho o meu objeto usuário que foi gravado no banco já com o ID dele, e nesse ponto aqui eu tenho o meu objeto papel que eu busquei no banco de dados também com o ID dele, né? Então, o que eu preciso fazer? Criar um mecanismo aqui que eu consiga passar o ID do usuário e o ID do papel para gravar o relacionamento deles no banco de dados. Então, é nesse ponto aqui que nós vamos fazer isso. E nós vamos fazer de uma forma que nós vamos criar um outro método lá no nosso papel DAO que vai atribuir o usuário papel, atribuir um papel a um determinado usuário. Então, vamos lá no nosso papel DAO e criar esse nosso novo método aqui. Ó. Vamos descer um pouquinho e vir aqui um pouco mais para baixo e criar esse nosso método. Vamos vir aqui e digitar esse nosso método. Eu já digitei o método aqui para a gente não perder tempo digitando. Então, esse método ele vai se chamar atribuir papel ao usuário. Quem que ele vai receber como parâmetro? O papel que eu busquei no método anterior aqui, ó, nesse ponto. Então, ele vai vir aqui, vai passar este objeto papel. E também eu vou receber quem mais como parâmetro? O objeto usuário que eu acabei de gravar no banco de dados aqui, ó. Esse objeto usuário.
Então, a gente já pode chamar o método ali, ó, papel DAO, passando quem? Colocar aqui atribuir papel, passando este papel e este objeto que foi gravado no banco. Então, neste ponto aqui, a gente já vai atribuir um papel para um determinado usuário. Vamos salvar e vamos ver o que esse método faz. Deixa eu ver o erro que deu aqui, é porque eu não salvei ele lá. Então, vamos lá verificar o que esse método faz. Então, eu recebo o meu papel e recebo o objeto usuário. Dois objetos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que inserir nessa tabela usuário papel aqui, ó, o ID do usuário e o ID do papel, para fazer o relacionamento entre esses dois objetos no banco de dados. Então, eu criei um insert aqui que vai inserir nessa tabela o usuário papel, que é a nossa tabela intermediária do nosso relacionamento man-to-man, que é essa tabela aqui, ó, o usuário papel, que vai inserir quem? O ID do usuário, que está vindo nesse objeto usuário aqui, e o ID do papel, que está vindo nesse objeto papel. Então, observe aqui, ó, ID do usuário e o ID do papel. ID do usuário e o ID do papel, que são as duas chaves estrangeiras. Então, vamos verificar aqui como que esse nosso insert trabalha. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo é se conectar no banco e criar a minha instrução preparada baseada nesse SQL aqui, ó, que vai ser o nosso insert nesta tabela usuário papel. Então, eu estou dizendo que na interrogação número 1, que é essa aqui, eu vou passar quem? Ó? O ID do usuário, que está vindo nesse objeto aqui, que é esse ID do usuário que eu acabei de gravar no banco de dados. Ó. Gravei o usuário no banco, ele me retornou o ID, eu estou passando ele aqui para o meu método atribuir papel. E depois eu estou passando o que na interrogação número 2? Nessa aqui, que é referente a esse dado aqui. O ID do papel, que está vindo neste objeto aqui, ó, que ele foi buscado neste ponto aqui para a gente lá no banco de dados. Então, até aqui eu já informei os dois IDs que eu quero passar para essa tabela aqui para gravar no banco de dados. O que eu faço? Executo a care, fecho meu statement e desconecto com o banco de dados. Devolvo a conexão que eu peguei aqui para o meu pool de conexão. Então, esses dois métodos aqui nós já estudamos em aulas anteriores, que eles têm a funcionalidade de conectar, ou seja, pegar a conexão com o banco de dados, e esse aqui de devolver a conexão do banco de dados para o nosso pool de conexão. Então, esse método aqui é bem simples, ele apenas insere um dado nessa nossa tabela, e esse dado é o ID do usuário e o ID do papel, fazendo o relacionamento entre os dois na nossa tabela. Por enquanto, não ficou claro aqui esse relacionamento man-to-man que nós definimos, mas a gente vai usar ele um pouco mais para frente. Aqui é só a questão entre as duas classes. Aqui no banco de dados, nós relacionamos com chaves estrangeiras aqui, né? A chave primária de cada um se comportando como chave estrangeira. Então aqui nós conseguimos fazer o relacionamento entre os dois. Depois de gravar isso aqui, a gente já consegue fazer o que na nossa aplicação? Quando o usuário se cadastrar no nosso sistema, ele já vai ser cadastrado com esse usuário comum aqui. Então, todo usuário de agora para frente que se cadastrar no nosso sistema, ele vai ser considerado um usuário comum. Depois, o administrador, que vai ser esse papel aqui que a gente vai ver um pouco mais para frente, que vai ter a permissão de escolher se um usuário comum vai ser um administrador, ou se ele vai continuar sendo um usuário comum, ou se ele vai ser um bibliotecário. Mas o primeiro cadastro da pessoa na nossa aplicação, ela vai ser um usuário comum. Então vamos ver como que isso aqui está funcionando. Vamos ver se vai funcionar de acordo com como nós queremos que funcione. Então vamos clicar com o botão aqui, vir aqui direito e rodar nossa aplicação. Deixa eu só dar um refresh aqui, update Maven, para ele atualizar aqui nossa aplicação para assumir aquele errinho que estava aqui. Ele está insistindo em ter esse erro. Vou fazer mais uma vez. Ele vai... É que o Eclipse está lento aqui, ele não está tirando o erro, mas ele vai funcionar perfeitamente. Vou rodar nossa aplicação e vamos fazer um cadastro de usuário.
Então vamos clicar aqui no novo usuário e vamos informar aqui o dado de um usuário. Então já informei os dados desse usuário. Quando eu clicar em registrar, ele vai chegar neste nosso método aqui, ó, gravar usuário. Vou pegar todas as informações desse usuário. A gente vai criptografar a senha dele, como a gente viu na aula anterior. Ela vai ser criptografada. Ele vai ser salvo no banco de dados. E aí, o que eu quero fazer? Gravar esse usuário já como um usuário comum da nossa aplicação. Já fazer o relacionamento muitos para muitos ali no nosso banco de dados. Ou seja, um usuário pode ter vários papéis. Só que o primeiro papel que ele vai ter na nossa aplicação vai ser de usuário comum. Então, eu vou à minha camada DAO do papel e busco um papel que tenha esse nome no banco de dados, que é esse papel que a gente inseriu aqui, ó, papel de usuário comum. Pego esse objeto papel, ele vai me retornar já com o ID dentro dele, e eu passo para esse método aqui, ó, que vai atribuir um papel usuário comum a esse usuário que acabou de ser gravado aqui, ó. Ou seja, ele vai pegar o ID desse usuário e pegar o ID desse objeto papel aqui e gravar nessa nossa tabela intermediária de usuário papel. Se nós olharmos lá na camada DAO, nós implementamos, olha, usuário papel, gravando quem? O ID do usuário e o ID do papel, que está vindo como parâmetro aqui, ó, que são esses dois objetos um que nós acabamos de gravar no banco e o outro que a gente já buscou no banco de dados que vai estar fixo lá na nossa aplicação. Então vamos clicar aqui em gravar. Registramos, correu tudo certo. Vamos ver no banco de dados como que ficou. Então vamos apagar isso aqui e fazer só um select na nossa usuário papel. Então vamos fazer um select aqui para fazer o nosso usuário papel. Vamos apagar tudo que tinha aqui para baixo. Então nós vamos buscar, ó, que o usuário de ID número 3, ele está com o papel número 2. Ó. Então vamos ver quem que é o usuário de ID número 3. Vamos dar um select para ver quem que é esse usuário. Então esse usuário provavelmente é o último usuário que nós acabamos de gravar, ó. Número 3, nós acabamos de gravar, que é esse aqui, Gilberto Pereira. E observe que os outros dois usuários, ó, que nós gravamos em aulas anteriores, eles não têm nenhum papel associado a eles. Ó. Não tem nenhum papel associado a eles. Somente esse usuário de ID número 3 que a gente acabou de gravar. Então, esse usuário de ID número 3, vamos ver qual que é o papel que nós atribuímos a ele. Então, vamos selecionar aqui o papel, que vai ser quem? O papel de usuário comum. Então, observe, ID número 2. Quem que é o papel número 2? O usuário comum. Então, deu certo o que nós pretendíamos fazer na nossa aplicação. Quando a pessoa se cadastra na nossa aplicação pela primeira vez, ela vai ser cadastrada como usuário comum. Para isso, a gente tem que pegar, né, criar dois métodos lá na nossa camada DAO do papel, que um busca o objeto usuário pelo tipo, que é o usuário comum, que tem esse ID número 2 aqui, ó, né, pelo nome dele. Então, nós definimos esse método aqui, buscar papel por tipo, que ele vai no banco e executa esse SQL aqui para a gente, e busca e retorna o objeto papel, que ele está nesse ponto aqui, e depois a gente criou um novo método lá no nosso papel DAO que apenas atribui ao usuário um determinado papel, o nosso papel de usuário comum. Ou seja, ele vai colocar o ID do usuário que acabou de ser gravado e o ID de papel que a gente acabou de buscar no banco nesta tabela aqui. Ó. Então, por isso que eu estou passando o objeto papel que nós acabamos de buscar no banco e o usuário que acabou de ser gravado. E neste método aqui, ele faz a atribuição nesta tabela aqui, do ID do usuário e do ID papel, ou seja, definindo que esse usuário que acabou de ser gravado, ele está sendo gravado como um usuário padrão na nossa aplicação, o usuário comum. Então era isso que eu
queria mostrar nesta aula de hoje para vocês e até a próxima aula.